Bom, esse tema desse painel que vai ser iniciado agora, eu penso que não poderia deixar de estar num evento como esse, né? Num congresso sobre o papel das escolas de direito municipal. A gente vai falar, então, vamos ouvir as professoras Daniela Libório e Vanessa Prestes, que são, respectivamente, uma advogada privada e uma procuradora municipal, ambas professoras, que de longa data atuam nessa matéria, né, do direito urbano ambiental, do planejamento urbano. Então, elas vão falar, né, 2 temas a respeito disso. Com certeza é um tema que tem que ser tratado. A gente sabe que no final da década de 80, ali por 88, a população urbana, então, ultrapassou a população rural. Isso significa que mais da metade da população mundial vive nas cidades. Existe uma estimativa da ONU de que em 2050 a gente tenha no mundo 9,7 bilhões de pessoas, então quase 10 bilhões de pessoas, e que dessas 70% vivam nas cidades. Então, a gente vai ter um incremento de mais ou menos 2 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. Aqui no Brasil, a gente já tem uma estatística um pouco maior, são 87% das pessoas, conforme os dados mais recentes, 87% da população é urbana, vivem nas cidades, em locais que estão enfrentando, então, eventos como os que aconteceram no ano passado, eventos climáticos extremos. Tivemos exemplos, então, aqui no Rio Grande do Sul, né, em maio, as chuvas, a catástrofe que aconteceu por aqui, vários exemplos no mundo de secas, de inundações, de incêndios, fuligem, fumaça que atingiram o Brasil todo, né? Aconteceu isso no ano passado, a fumaça chegou até na África. Então, mudanças climáticas que já vêm sendo, né, estudadas mais intensamente desde a década de 80, cada vez mais reclamam esse estudo, então, e essa preparação para atuação frente a isso daqueles que atuam nos municípios. Hoje cedo a gente falou de engenharia jurídica, falou da importância de se trabalhar com base em dados, né? A ciência com base em evidência, falamos em impacto federativo, todas pautas importantíssimas, então, para o tratamento desse tema. E a gente vai falar de resiliência, né? Dessa capacidade, então, de adaptabilidade frente a essa realidade que se impõe. Então, vou começar apresentando nossa primeira palestrante, que é a professora Daniela Libório. Ela vai falar sobre o seguinte tema: planejando cidades inteligentes em meio à transição climática, a delicada disputa entre tecnologia amigável e natureza hostil. A professora Daniela é advogada, é a atual diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, é presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é ex-presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, entre 2019 e 2024, conselheira federal no mesmo período, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente Natural e Urbano da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, entre 2013 e 2017, mestre e doutora em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC, onde é professora. Ela é especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilla-La Mancha e é pós-doutora em gestão de águas para consumo humano pela Universidade de Sevilha. Então, professora Daniela, seja muito bem-vinda e tenha a palavra. Obrigada, Carolina. Obrigada, Vanessa, Cíntia, a todas e todos que estão nos assistindo. Para mim é motivo sempre de muita honra ser convidada pela Escola Superior de Direito Municipal e todas essas colegas e colegas que nos afinam com relação a essa temática urbana e tantos desafios que temos passado. E o tema não poderia ser mais provocativo, porque não só traz o elemento substancial, como também traz aí qualificativos como amigável e hostil, e eu me senti muito provocada, né, em pensar e refletir a respeito de como podemos avançar, porque sabemos que precisamos planejar cidades, isso não é uma novidade, por mais que a gente insista e às vezes, né, os gestores públicos tenham alguma dificuldade em entender, né, e engajar na questão planificadora, mas sem dúvida alguma nós precisamos continuar avançando
né, na discussão que vai não só na questão planificadora, mas também já com as diversas camadas que o cenário contemporâneo tem trazido para a gente. E este cenário contemporâneo, que já vem já há algumas décadas sendo alertados por aqueles que trabalham com a questão do clima já, pelo menos aí desde a década de 90, alertando que poderíamos ter mudanças na sistemática ambiental mundial, nas questões das chuvas, nas questões das águas, nas questões, não é, justamente da geração de neves e também das marés, e com isso secas, enchentes, incêndios, mas isso sempre pareceu algo muito, muito distante para nós, não é? Porque, na verdade, entendíamos, eu falo quando entendíamos como consciência geral, né, independente das consciências pontuais, críticas de estudiosos e pessoas mais sensíveis a esse tema. Mas o fato é que até pouco, e até pouco quando eu digo pouquíssimos anos, olhávamos para o nosso país tropical, com um regime de estação de anos, né, durante o ano, muito demarcada, né? Eu cresci e me desenvolvi num país em que, no caso que moro no Sudeste a minha vida toda, com o verão chuvoso, né? Então chegávamos aí, setembro, começo das chuvas, a primeira grande chuva da primavera, na semana seguinte as flores vinham, era uma coisa muito demarcada. Em volta de dezembro para janeiro começavam as tempestades, anunciando aí esse verão, e já dizia Elis Regina, são as águas de março fechando o verão, que era o fechamento do verão, pelo menos ali no regime das chuvas do Sudeste, a começar um período de estiagem, marcadamente junho e julho, para começar a época do frio, com noites estreladas, aquele friozinho. Falo do Sudeste, mas para dizer que como isso sempre foi muito, muito marcado, guardada aí algumas diferenças do nosso país com dimensão continental, a Sul e a Norte e Nordeste, com algumas questões específicas. Lembro da venda de pacotes de viagem, né, que grandes empresas faziam ao Ceará até pouco tempo, dando garantia de sol. Não sei se vocês sabiam que os pacotes eram vendidos assim para o Ceará, né? Então, se você tivesse ali mais de um dia de chuva quando visitasse o Ceará, você tinha direito a um bônus ou a um outro pacote, não é? Ou algum ressarcimento, em função de você ter tido 2 dias de chuva no Ceará, por exemplo, a pensar que há poucos dias Fortaleza e Ceará estavam debaixo de águas, em pleno verão, época essa que era garantido um sol permanente. Então, eu faço essa provocação para dizer da questão da natureza hostil. Não, a natureza sempre foi muito amigável, ela sempre chegava na hora certa, com passarinhos, com flores, com chuvas, com ritmos de água e ventos que conhecíamos muito bem, não é? Então, ela sempre foi nossa grande amiga. Ali é mais quente, aqui é mais frio, aqui é mais chuvoso, mais seco. E assim fomos até pouquíssimo tempo. Então, talvez por causa disso, esses anúncios, né, dos climatólogos aí a pensar, sempre pareceram muito alarmistas, porque, no final das contas, a natureza estava se comportando como sempre, né? Havia ali alguma preocupação em áreas urbanas mais adensadas, em impermeabilização do solo, uns alagamentos aqui ou acolá, por uma falta de planejamento, um fechar de olhos, e aí justamente lugares que eram fundos de vale alagavam, mas eram algo falando, bom, realmente aqui há um problema de enchentes, mas isso é um problema, né, da falta do planejamento, se falava enfaticamente, aqui precisa ter mais áreas verdes e tudo mais. Então, tudo parecia muito no nosso controle, mesmo até em situações de eventuais desastres. Então, olha, estamos aqui ainda donos e senhores desse ambiente, em alguns lugares, apontando dedos, dizendo aqui precisa planejar melhor, aqui não pode ter prédios, ali pode ter casas, e assim vamos indo. E aí nós estamos agora, né, nesse cenário terrível, e aí ainda fica uma pergunta, né, que percebo no ar em muitas reflexões de colegas, de pessoas, cidadãos, gestores, a pensar, não, este é um evento climático extremo, ele está fugindo da curva.
ele é único, como foi o ano passado. Aí no Rio Grande do Sul, essa tragédia que assistimos todos com o coração partido, e sem dúvida a tragédia humanitária, ela é insuperável diante de todas as outras. Mas a questão é, então é um evento climático extremo. Tive notícias, não fui atrás, me corrijam depois se eu estiver errada, que algumas decisões judiciais já não estão dando indenização, né, a favor de quem pleiteia aí no Rio Grande do Sul, em função de perdas patrimoniais, indenizações de danos morais, porque foi uma situação extrema e o Estado não teria responsabilidade sobre situações extremas, né? Já dos seus autores. E aí eu fico pensando, então, o que será? É extremo? É pontual? Só que esse extremo não está acontecendo em Porto Alegre, está acontecendo de forma extrema. Temos aí notícias pelo mundo, mas que vamos ficar aqui na nossa região, no Brasil, na América do Sul, parece que essa extremidade ela está se despontando em muitos lugares, né? Um volume de chuva acentuada, não é? Climas que aparecem em momentos absolutamente únicos. Ah, é o veranico, é o invernico, né? Antes a gente falava, porque tinha ali um sol a mais no momento, um friozinho a mais, né? Mas nós enfrentamos aqui, né? E esse nosso janeiro e fevereiro foi algo absolutamente anômalo, a dizer que o Sudeste superou em muito o Nordeste na sua temperatura. Nós ficamos semanas seguidas com 30 e tantos graus, enquanto o Nordeste estava abaixo dos 30 graus. Nós estávamos com uma seca aí desejosa para o Ceará nos seus vendas de pacotes de anos anteriores, enquanto lá se chovia, ou seja, parece que houve uma inversão entre o Nordeste e o Sudeste, por exemplo. Então, isso é extremo? Então, a pergunta que eu trago aqui é: o que é esse evento climático extremo? Quando ele acontece várias vezes, nós vamos normalizar esse extremo? Porque daí vem a outra questão que sucede a isto. Não teremos mais as estações, elas serão instáveis, a natureza, então, ela está hostil a nós, né? A chuva aparecerá quando quiser, haverá uma tempestade, um furacão, né? Os ventos serão de tamanho inimaginável. Então, portanto, a natureza está se virando contra nós. É isto, né? Não é possível saber o que está acontecendo? Será? Será que nós vamos para o campo, aí, na verdade, quase que de uma superstição, de alguma coisa meio apocalíptica? Ou será que podemos fazer um alinhamento, nos associarmos às outras ciências além do direito e tentar entender que fluxos são esses, o que está efetivamente acontecendo? E aí, portanto, irmos ali para a tecnologia e falar: tecnologia, vem cá. Você que está aí tão avançado em tantos cenários, será que dá para você ajudar um pouco a entender esse clima, a entender nas questões urbanas e como as cidades eventualmente podem se preparar para isto, né? A preparação, é claro que se nós vamos falar no sentido preventivo, ela vai exigir um esforço hercúleo, porque vai ser uma mudança de direção total no país que não efetivamente, até hoje, planeja efetivamente suas cidades, né? Faz um plano, quando muito, para 2, 3 anos, nunca a longo termo, nunca fazer um alinhamento efetivo para onde dirigem as cidades. Será que então vamos mudar a nossa nau de rumo absoluto e falar: vamos planejar, ou vamos replanejar, vamos requalificar, vamos entender como nos preparamos para um cenário que aparece e que agora está e que agora será assim. E que cenário é este? Não sei. Que cenário é este? Bom, vamos perguntar aos nossos amigos daí da engenharia ambiental, né, das ciências do clima, né, como eles nos ajudam a fazer esses enfrentamentos. Por quê? Porque a cidade, por mais que ela seja dinâmica com as pessoas, e a cidade é dinâmica com o fluxo humano, né, de pessoas que entram e saem, que mudam, que vão, empresas que abrem, que fecham. Então, eu tenho dinamismo com relação à figura humana, mas a cidade, ela é estática na sua construção.
que eu quero dizer com isso? É claro que é um recorte espaço-tempo, mas as edificações ali estão. Eu tiro a natureza que estava e eu transformo, edificando, maior ou menor, ou fazendo vias, construindo ali um desenho, que, claro, pode ser requalificável, mas quanto de dinheiro será necessário para fazer essa requalificação, para fazer a remoção, para fazer a demolição, não é? Então, precisa ter muita certeza que é esse caminho que precisa existir. Então, a tecnologia vir aqui de maneira amistosa, e aí eu vou fazer uma ressalva aqui, uma janelinha, para dizer, né, das cidades inteligentes, já fiz essa provocação em outras oportunidades, das smart cities. O smart, eu gosto de traduzir como esperto, não como inteligente. Porque inteligente tem vários recortes. Tem inteligência emocional, mas não tem intelectual, tem inteligência disso, mas não tem daquilo. Agora, uma cidade esperta, smart city, nesse sentido, é uma cidade que reconhece qual é a sua problemática. É uma cidade que reconhece quais são as suas potencialidades, quais são suas cautelas, quem é sua população, o que precisa preservar e o que pode abrir mão. Né? Então, uma cidade esperta é aquela que tem consciência do que ela é composta no seu recorte humano, patrimonial, valorativo, fazer sua sequência de prioridades e com isso, né, fazer boas escolhas, ou escolhas estratégicas para poder avançar com relação a esses enfrentamentos climáticos. Então, a tecnologia pode vir para médio ou longo prazo? Pode. Ela pode vir para curto prazo para tentar antecipar medidas em que salvem vidas, que salvem um pouco de patrimônio, não é? Que salve algumas coisas, até porque isso depois vai trazer um passivo social, urbano, e essa conta para o Estado só está que aumenta, o que não vai dar conta, de repente o orçamento do Estado vai ficar comprometido com o passado, com o seu passivo gerado pelos desastres, acidentes e tudo mais, né? Então, veja que a tecnologia, ela tem que estar aparecendo de maneira estratégica, enfática, como uma ferramenta absolutamente necessária pelas questões dos climas, pelas questões das mobilidades, das ocupações, não é? Pelos avisos. Agora começou uma história, eu não sei em quantos estados isso está, mas aqui em algumas regiões metropolitanas, a Defesa Civil agora faz alerta severo. Não sei se vocês sabem essa categoria. E quando tem esse alerta severo que a Defesa Civil ela traz, independente de você estar com o celular desligado ou estar no mudo, vai apitar. É um negócio interessante, vai apitar. Né? Teve um ou outro alarme falso, porque parece que teve uma coisa meio que de vulcão que apareceu no lugar, teve uns alarmes assim, estão fazendo uns ajustes de tecnologia, mas o fato é que tem, por exemplo, mas é uma coisa para curtíssimo prazo, assim, não sai, não se movimente, né? Para o agora, mas não deixa de ser a tecnologia podendo chegar de maneira enfática e fazendo graves e grandes alertas com relação a isso, né? Enfim, acho que tem muita coisa ali para acontecer. E é claro que no pós-desastre, óbvio, né, para fazer os mapeamentos, as identificações e tudo mais, né, para fazer, inclusive, naquilo que nós temos agora as leis de desastre, que até pouca mais de uma década atrás não se falava disso. Em 2012 surgiu a lei, eu sou péssima com números, deixa eu ler, 12.608 de 2012 teve a lei de desastres, né, que traz uma regulamentação e começa a fazer um pouco desse enfrentamento. Em 2023, vem uma complementação a essa lei, a 14.750 de 23, que acrescenta todo um glossário do que significa isso, né? A diferença de acidente, de desastre, de vulnerabilidade, de emergência, de calamidade, vai trazendo um glossário sobre isso, claro que para estabilizar e normatizar as políticas públicas a respeito desse tema, porque isso agora é um assunto de todos nós. Não é mais daquela enchente que aconteceu, ou de um alagamento, ou do deslizamento de terra em função de uma chuva tropical. Né? Agora, isso está sendo trazido como uma realidade nacional, e esse assunto tem ganhado expansão incomensurável. Então, essa legislação ela já vem ao encontro, né, de dar ferramentas, até porque essa legislação ela traz competências
federais, estaduais e municipais dos seus entes federativos, não é? Quem tem competência para o quê, fala de maneira muito ali enfática a respeito de estudos e gestão de riscos, é? De riscos de desastres, de riscos de acidentes, é? Do que deve ser feito, esses mapeamentos de gerenciamentos. Então, veja, nós temos ferramentas nesses últimos anos que vão ter que precisar da tecnologia para que isso possa acontecer e o gestor público e o Estado possa se instrumentalizar adequadamente e possa ir fazendo ajustes na territorialidade, no espaço urbano, inclusive para não expandir, ou não investir em determinado lugar, não é? Não vamos avançar no alargamento dessa via, porque vai dar uma área de várzea, portanto eu vou diminuir uma coisa, portanto vai alagar mais. Não é? Então, deixa para tomar essas decisões instrumentais da dinâmica urbana, aquelas maiores, não é? E que pode derivar em situações muito trágicas, né? Então, veja, o que eu estou querendo trazer com esse volume aqui de conversa com vocês me parece, para começar a caminhar aqui para a minha síntese, me parece que a questão dos eventos climáticos extremos não é pontual. Não deve ser encarado como se, bom, no ano que vem, as estações do ano vão ser como eram. Em setembro teremos uma chuva e florescerá todas as flores, e os passarinhos cantarão, e no verão virão as tempestades, fechadas em março, depois o período de estiagem, ventos secas, noites estreladas para começar a primavera. Me parece que as coisas estão muito confusas e não retornarão ao mundo que nós conhecemos até pouquíssimo tempo. Então, é absolutamente urgente que já existe algum repertório normativo com relação a isso, mas com ferramentas suficientes para que se avance de maneira muito rápida a repensar o planejamento urbano, agora colocando essa lógica não só na dinâmica imobiliária, equipamentos públicos, custos e não é tudo que aquilo compõe o planejamento né, de uma cidade, mas agora com o ferramental que a tecnologia vai trazer, junto com profissionais de outras ciências, a se incorporar no planejamento urbano e pensar: vamos olhar para essa cidade, vamos fazer mapeamento de risco, vamos fazer gestão de risco daquilo que já existe, não é? E como é que nós vamos gerir isto de maneira a não perpetuarmos uma consolidação urbana, né, que vai nos levar efetivamente a um cenário em poucos anos de áreas abandonadas nas cidades, não é? Um perfil de vulnerabilidade, de tutela do Estado, que não vai fechar a conta do orçamento público, com certeza, não é? E que vamos lidar aí com situações num círculo vicioso, né, de ficar o ano inteiro tentando resolver o que aconteceu no verão passado ou no último desastre, o acidente que aconteceu nas cidades. Então, acho que agora é absolutamente necessário fazer a revisão disso, fazer a inserção dessas novas questões, seja na ferramenta de outras ciências, seja na ferramenta da tecnologia, a colocar imediatamente isso no cenário dos gestores públicos para nós fazermos o enfrentamento, que me parece que não é de um ano ou dois, mas sim de uma nova realidade que nós precisamos enfrentar e entender. Então, esse é o panorama básico que eu queria trazer, né? Claro, tem muita coisa para a gente trabalhar, mas apenas para suscitar um debate. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição.